O médico chamou a família para se despedir. Eu não ouvi essa frase porque naquela hora eu já tinha me perdido dentro de um poço sem som, mas depois me contaram que foi dita com aquele cuidado de quem anuncia tempestade olhando para o chão. Minha mãe estava na sala quando ele disse. Ela segurava uma bolsa de pano no colo, dentro tinha um terço, um caderno com nomes e 2 remédios da pressão que ela nunca lembrava de tomar na hora certa. Quando ouviu a frase, ela não desabou. Ela levantou devagar, respirou como quem mergulha e veio para perto da minha maca. Com licença, ela disse para a enfermeira, eu vou ficar aqui. E ficou. Eu tinha chegado à emergência no fim da manhã, de uma quinta-feira, tremendo, sem ar, com uma dor que começava no centro do peito e andava para as costas como um cinto apertado por mãos invisíveis. Nos últimos dias eu vinha empurrando com a barriga, palpitação, tontura, um enjoo que não passava. Eu achava que era estresse, café demais e sono de menos. Trabalho, prazo, fila de boleto. Eu não nasci para hospital, eu dizia, a gente só descobre que nasceu para isso quando não tem opção. A UPA estava cheia. Ambulâncias acendiam e apagavam a luz como se piscassem para o sofrimento. Um senhor com a mão no peito se benzia sem parar. Uma criança deitada no colo da mãe suava febre. O ar tinha cheiro de cloro e medo. A moça da triagem colocou uma pulseira no meu pulso com meu nome e um número, mediu minha pressão, chamou o enfermeiro do eletro. Fizeram um exame de sangue para enzima cardíaca, botaram oxigênio, colocaram em observação. O bip do monitor virou metrônomo do meu desespero. Minha mãe chegou com minha irmã, meu pai veio depois, calado, segurando um boné amassado com os dedos. Minha mãe fez o que sempre faz, procurou um lugar para apoiar a fé, perguntou se tinha capela, disseram que sim, mas que estava fechada para limpeza. Ela sorriu do mesmo jeito, Deus ouve em qualquer lugar. Eu resmunguei que ia dar tudo certo, que era só ficar deitado um pouco. A dor não concordou comigo, veio em ondas, cada vez mais altas. A médica plantonista falou infarto. Pediu vaga na hemodinâmica do hospital de referência. O sistema demorou para responder. O relógio correu como correm os relógios quando a vida está com pressa. Eu lembro da primeira vez que vi o teto ficando longe. Não foi desmaio de novela. Foi como se o corpo escorregasse para trás e eu segurasse em ar. Alguém disse meu nome alto, bateram no meu rosto, voltaram a me orientar. Eu obedeci, mas a dor puxou de novo. E foi nessa hora que o médico chamou a família. Ele explicou com calma o que a estatística dizia. Disse que estavam fazendo tudo, mas que meu corpo não estava respondendo como esperavam. Sugeriu que, se quisessem, entrassem um a um para dizer algumas palavras. É duro, eu sei, ele falou e colocou a mão no ombro do meu pai. Minha mãe agradeceu, mas não entrou para se despedir. Ela entrou para ficar. Ela chegou na minha cabeceira com passos curtos, arrastando a sandália, pediu uma cadeira, a enfermeira trouxe. Minha mãe ajoelhou primeiro, apoiou os cotovelos no colchão, depois sentou, depois ajoelhou de novo. Deu um jeito de estar as duas coisas ao mesmo tempo, de pé por dentro, de joelho por fora. Ela começou a orar sem pressa, como quem encontra um assunto antigo, chamou Deus pelo nome que aprendeu na infância, misturou com o de hoje, juntou o da avó dela no meio. Senhor, o meu menino tem história na terra, ele errou, eu errei, todo mundo erra, mas o Senhor conhece a veia que está entupida e conhece o tempo que o Senhor mesmo escreveu para ele. Se for da tua vontade, muda o relatório. Sobe essa pressão, organiza esse coração e me dá fôlego para ficar aqui enquanto o Senhor trabalha. Os minutos viraram uma corda. Minha mãe puxava de um lado, a morte puxava de outro, e eu no meio, escorregando. A equipe fez o que devia. Checaram os sinais, regularam drogas vasoativas, tentaram nova vaga. Uma residente gentil encostou a mão no ombro da minha mãe e perguntou se ela queria água. Eu quero que minha boca continue molhada para não parar de orar, ela respondeu. A residente trouxe um copo pequeno, daqueles de plástico translúcido. Minha mãe bebia um gole e voltava para a mesma frase como quem pisa sempre na mesma pedra para atravessar o rio. Fica com ele. O primeiro aviso ruim veio no fim da tarde. Minha saturação caiu. O monitor mudou de tom, mais grave, mais alarmante. A enfermeira ajustou o oxigênio. O médico apertou os olhos. Alguém chamou por um carrinho. Minha mãe endireitou as costas e disse com voz firme: eu não vou gritar, eu só vou orar. E orou. Orava sem floreio. Sobe, sobe, parecia comando, mas era súplica. Minha irmã foi até a janela e tentou abrir a veneziana para entrar um vento. Não abriu.
Ela encostou a testa na vidraça e chorou baixo. O segundo aviso ruim foi a pressão. O número desceu como elevador que não para no andar. Minha mãe começou a falar versículos que ela sabe decorado desde moça. Ela foi catequista, depois líder de um grupo pequeno, depois só mãe de casa fazendo o almoço, mas nunca deixou o coração aprender outro idioma. Ainda que eu ande pelo vale, ela começou e não terminou porque engasgou o choro. Inspirou, engoliu, recomeçou. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. E repetiu isso como quem bate na porta certa até alguém abrir. Quando a noite caiu de vez, o hospital mudou de som. O burburinho da tarde deu lugar a passos contidos, a frases em sussurro, a alarmes que picavam o ar e sumiam. Mudaram as equipes, trocaram o lençol. Uma moça da limpeza passou pano no chão com cuidado que parecia oração também. Minha mãe pediu desculpa por estar no caminho. A moça da limpeza fez um sinal com a cabeça, como quem abençoa sem palavras. Minha mãe orava e lembrava coisas específicas da minha vida, como se apresentasse provas de que eu ainda precisava ficar. Ele prometeu levar seu pai na pescaria de setembro, ele precisa resolver a dívida com o seu João da oficina. Ele pediu perdão pra gente, mas ainda precisa consertar coisas por dentro. Não era barganha, era inventário de afeto. Eu por dentro do meu poço, às vezes ouvia um som de água e uma frase curta atravessava o vazio, voltava a cair, e nesse cair eu sentia uma corda se apertar na minha cintura, puxando devagar, sem me ferir. Na segunda hora de oração, minhas mãos recolhiam frio. Na terceira, minha mãe começou a cantar baixinho, quase um murmúrio, sem melodia exata, mas com uma cadência que fazia companhia ao bip. Toma minha vida, toma a dele, faz do teu jeito, mas me dá paz. Era como ver uma lâmpada fraca, decidir que vai continuar acesa. O médico passou de novo e disse que estavam chegando ao limite do que podiam fazer ali, que a transferência precisava acontecer logo, que o corpo ia cansando. Minha mãe agradeceu respeitosa e respondeu: enquanto isso, eu vou continuar. Na quarta hora, meu pai, que pouco fala, puxou uma cadeira e sentou perto dos pés da maca. Não orou, mas ficou. Às vezes, presença é a oração de quem não sabe usar as palavras. Ele segurava o boné entre as mãos, como quem segura uma memória, e olhava para o chão como se o chão pudesse dar respostas. Quando os olhos dele encontravam os da minha mãe, havia um acordo mudo passando de um para outro. Eu fico de pé por fora enquanto você fica de pé por dentro. Na quinta hora, chegou minha tia Nilda, aquela que sempre tem um remédio caseiro para tudo. Ela encostou na porta e, percebendo que ali não era lugar de receita, cruzou os braços e começou a repetir com minha mãe: fica com ele. De vez em quando minha tia lembrava de um ditado antigo: quem tem joelho não perde guerra, e minha mãe respondia: então fica de joelho comigo. As duas ajoelhavam, levantavam, ajoelhavam outra vez, joelhos de mulher que carregou filho, sacola, panela, tudo. A persistência delas parecia mexer com o ar. Foi perto do começo da sexta hora que minha mãe sentiu o cansaço bater de um jeito que dá vontade de desistir. Ela contou depois que as palavras começaram a embaralhar, a garganta arder, o corpo pedir cama. Nessa hora ela fez uma oração sem palavras, apenas encostou a testa no lençol da maca e ficou em silêncio. Silêncio cheio, silêncio que diz mais do que discurso. E foi nesse silêncio que aconteceu o primeiro pequeno sinal. Uma linha no monitor, antes inclinada para baixo, resolveu nivelar. Ninguém comemorou. A equipe é treinada para não se iludir, mas minha mãe abriu os olhos e sussurrou: obrigada por esse sopro. Entre a sexta e a sétima hora, a madrugada começou a clarear na janela do corredor. Não era sol ainda, era uma promessa de luz. Minha mãe levantou as mãos devagar, como quem não quer acordar ninguém, e orou diferente, parou de pedir e começou a agradecer. Obrigada por ele ter chegado até aqui, obrigada por cada profissional que encostou nele, obrigada porque o Senhor não é relógio, o Senhor é tempo. Quando ela mudou a oração, eu tive a sensação de que a corda na minha cintura, aquela que me segurava dentro do poço, foi puxada com um pouco mais de força. O monitor apitou num tom que a equipe reconhece como virada de vento. A enfermeira chamou o médico. Ele chegou rápido, olhou, pediu outro exame, trocou uma medicação, ajustou algo que eu não sei o nome, estranho. Ele disse e sorriu de canto de boca, com o cuidado de quem não quer dar esperança antes da hora. Minha mãe fechou os olhos e chorou, não de desespero, mas de alívio que ainda não sabe onde se apoiar. Ela pegou o caderno da bolsa, abriu numa página em branco e escreveu a hora 05:42. Embaixo escreveu: o Senhor começou a me responder com sinais pequenos. A sétima hora foi inteira de agradecimento. Minha mãe encostou a mão no meu peito sem apertar, como que abençoa sem atrapalhar, e agradeceu por cada coisa miúda que a gente esquece. Obrigada pelo ar entrando, obrigada por esse número que subiu, obrigada por essa mão que não soltou a dele enquanto ele estava distante. Minha irmã, de pé mais afastada, repetia as
algumas frases, como eco. Minha tia Nilda prometeu que se eu saísse dali, ela ia parar de pôr sal demais no feijão. Meu pai levantou, tirou o boné e encostou a testa no metal da cama do jeito dele, e foi no final dessa hora, praticamente no minuto em que o relógio trocou de dígito, que eu acordei. Eu não acordei como nos filmes, arrancando tubos. Eu abri os olhos devagar, primeiro um, depois o outro, e a luz me feriu como luz de meio-dia. Tentei falar e a voz não veio. Tentei mexer a mão e ela pesava. Ele abriu os olhos, ela disse. E a voz dela era uma mistura de riso e choro que eu nunca tinha ouvido. Eu foquei o rosto dela e pensei, é por isso que eu voltei. A enfermeira veio, chamou o médico, fizeram perguntas que eu respondi com piscadas e sinais de cabeça. Alguém disse a palavra estabilizou. Minha mãe repetiu como quem repete uma bênção, estabilizou. Mais tarde, quando tiraram os aparelhos que podiam e me levaram para a UTI, minha mãe sentou na beira da cama e finalmente deixou o corpo sentir o que estava segurando. Tremia dos dedos até o ombro. Eu pedi para ela deitar e ela riu depois, quis saber se eu lembrava de alguma coisa. Eu disse que lembrava de cair num lugar sem som e de uma corda me segurando. Ela sorriu com os olhos cansados e falou, eu sei quem segurou. Vieram as explicações médicas, falharam tentativas de transferência. Depois a vaga apareceu, um medicamento que estava difícil no estoque chegou no lote noturno. A resposta hemodinâmica veio junto com um ajuste fino. Aconteceu uma somatória de coisas. Ninguém minimizou o esforço da equipe. Eu também não. Cada rosto que passou por mim era parte do meu retorno, mas havia um pedaço que não cabia em protocolo. E esse pedaço tinha joelhos no chão e 7 horas de insistência. Nos dias seguintes, minha mãe voltava todas as manhãs com o mesmo caderno. Escrevia horários, nomes de profissionais, para agradecer, pequenas melhorias que os médicos quase nem percebiam porque tinham outras urgências. Escrevia versículos que lembrava trechos de hinos, promessas que ela mesma fazia, se meu filho sair bem, eu vou visitar a dona Sebastiana que está sozinha há meses, eu vou ligar para aquele parente que não falo há anos. E mesmo sem prometer nada grande para Deus, ela cumpria ali mesmo. Ligou do corredor, pediu perdão, mandou mensagem de voz. Quem via de fora podia dizer que era exagero. Eu de dentro sabia que era coerência. A recuperação foi lenta. Teve dia que a pressão brincou de cair de novo e minha mãe voltava para a posição da primeira noite, mãos entrelaçadas, palavras simples, respiração junto. Teve madrugada que eu acordei com pânico e ela me ensinou a orar como ela ora. Senhor, me lembra de respirar. Teve tarde que entrei em crise porque pensei no trabalho e ela disse que minha primeira tarefa era aprender a caminhar até a janela. A janela virou minha meta. A primeira vez que cheguei lá, empurrando o suporte do soro, minha mãe aplaudiu baixinho, como se estivesse dentro de uma biblioteca. Eu encontrei o médico dias depois do susto, agradeci, ele disse que fazia parte, que aquela virada tinha sido bonita de ver, a medicina explica uma parte, ele falou a outra parte, cada um explica do seu jeito, eu expliquei minha mãe orou 7 horas ao lado da minha cama, ele assentiu com respeito e disse que no plantão, às vezes, quando a família ora, os profissionais também se sentem menos sozinhos. Aquilo bateu fundo, o milagre não tinha sido só comigo, tinha espalhado coragem em volta. Quando voltei para casa, minha mãe deitou uma noite no sofá e dormiu como não dormia há meses. Eu fiquei olhando para ela, pro cabelo com fios brancos que ela sempre escondeu, pras mãos rachadas de tanto detergente e cuidado. A casa tinha cheiro de sopa e incenso que vinha da vizinha. Eu respirei fundo e decidi que ia mudar coisas. Não prometi virar santo, nem virar atleta, nem ir a todas as reuniões da igreja. Prometi coisas simples e firmes. Vou tomar os remédios na hora, vou voltar no médico no dia certo, vou dizer eu te amo antes de sair, vou resolver uma dívida por semana, vou orar do meu jeito, mesmo que seja dizendo 5 palavras e repetindo. Eu voltei ao hospital depois para agradecer pessoalmente a equipe. Levei um bolo simples que minha mãe fez com cobertura de açúcar e limão. A moça da limpeza que passava pano naquela noite aceitou um pedaço e disse que sempre reza por quem está no corredor. A enfermeira que ajustou meu oxigênio me deu um abraço que me fez chorar de novo. O médico sorriu com os olhos cansados de plantão. Eu saí de lá com a sensação de que a vida é feita de fios invisíveis que se cruzam sem a gente ver e que naquela madrugada o fio da minha vida foi segurado por muitas mãos, algumas com diploma, outras com calo, uma com caderno e fé. Hoje, quando alguém me pergunta se eu acredito em milagre,
Eu conto do médico que chamou a família para se despedir e da minha mãe que decidiu ficar. Conto que 7 horas podem caber em uma eternidade e ainda assim serem só parte de uma noite. Conto que tem oração que parece não estar fazendo nada até que ela termina de atravessar a pedra. E conto que a gente não precisa entender tudo para agradecer. Eu guardo na gaveta da cabeceira a pulseira do hospital com meu nome borrado e o caderno da minha mãe com a letra dela torta. Às vezes eu abro na página onde está escrito 0542 e passo o dedo sobre a tinta já meio apagada. Lembro do barulho do monitor mudando de tom, da respiração que entrou mais limpa, do peso que saiu do ambiente. Lembro da voz da minha mãe, rouca, dizendo obrigada, como quem finalmente chega em casa depois de andar muito. E penso que a vida, no fim, é isso, uma série de obrigadas que a gente aprende a dizer. Quando o medo volta, e volta de vez em quando, especialmente à noite, quando a casa fica silenciosa e o passado sussurra, eu faço o que minha mãe fez, sento na beira da cama, junto as mãos do meu jeito desajeitado e digo em voz baixa, fica comigo. Não enfeito, não explico, só peço presença. Quase sempre, em poucos minutos, a respiração encontra o trilho. E quando não encontra, eu ligo para ela. Ela atende como quem já estava esperando e diz, quer que eu ore aí de longe? Eu digo que sim. Ela ora, eu fecho os olhos e as palavras dela atravessam a linha como luz vazando por baixo da porta. Outro dia, uma vizinha me parou no portão e contou que o filho estava internado. Pediu se eu podia fazer aquela oração da sua mãe. Eu ri e disse que a oração da minha mãe tem anos de prática, mas que eu podia ficar ali com ela repetindo fica com ele. Ficamos, no meio do nosso fica, o telefone dela tocou com uma notícia pequena e boa. Ela chorou no meu ombro, eu pensei que talvez esse seja o jeito do milagre continuar. Ele se recusa a ficar preso numa noite só, numa maca só, numa família só. Se alguém me pedir um conselho, eu não tenho muitos, só digo, se um dia o médico chamar a família para se despedir, veja se você consegue encontrar uma mãe com joelhos e um caderno. Se não tiver nenhuma por perto, seja você essa pessoa do seu jeito. Se não souber o que dizer, repita como minha mãe repetiu, fica com ele. As palavras simples costumam saber o caminho melhor do que as complicadas. Eu não sei por quanto tempo ainda vou contar essa história com os mesmos detalhes. Talvez um dia a memória pule uma parte, toque um horário, confunda um nome, mas tem uma coisa que não vai embora de mim. A imagem da minha mãe sentada na cadeira de plástico, a mão em cima do meu peito, o relógio terço marcando voltas, a madrugada clareando e a vida decidindo que ia ficar mais um pouco. Isso eu levo comigo até o fim. E quando o fim chegar, porque ele chega para todo mundo, eu espero que encontre minha mãe com um caderno no colo, sorrindo por dentro, dizendo obrigada por cada hora, espero que encontre meus joelhos usados, minhas dívidas de amor pagas, minha mesa cheia, e espero, sobretudo, que alguém diga baixinho, como quem confessa um segredo, ele aprendeu a orar com a mãe. Porque foi isso que aconteceu naquela noite, enquanto os médicos faziam o que a ciência manda, minha mãe abriu um caminho com 7 horas de palavras. Eu só precisei seguir.